Tá, mas enfim, galera, a boa pra hoje é o seguinte. Teve o ICS Montreal que rolou nesse fim de semana e, obviamente, em paralelo a esse ICS, que foi do formato avançado, você teve o formato de Genesis em paralelo lá em Montreal, no Canadá. Eu não sei como que é a questão de logística, né, para poder viajar para esse local em específico do Canadá. Eu já ouvi algumas pessoas falando que a logística para viajar para alguns locais do Canadá é meio ruim, mas eu não sei se era Montreal ou se era Toronto. Eu não lembro disso. Mas, e por causa disso, acaba tendo menos pessoas de fato, porque é uma ICS na América do Norte. É um bagulho grande, né? E se a gente der uma olhada aqui, ó, nos ICS, nós tivemos, do formato avançado, 755 jogadores, né? O que não é lá tanto. É mais do que um torneio no Brasil que rolasse? É, mas, porra, é um torneio na América do Norte, no Canadá, caralho. É, a gente vai comentar um pouco sobre esses torneios e dar uma pincelada, né? Pra não ficar muito o nosso canal só em cima de coisas futuras, né? Então eu quero ver o que tá acontecendo agora, até porque daqui a pouco nós temos Mundial no final do mês de agosto. E o Mundial deve ter impacto na banlist, mas assim, os formatos são diferentes, então não sei se vai ter tanto impacto assim, pode ser que tenha, mas não sei se tanto impacto assim. É que o formato tá rodando desde o Blazing Domino, né? Que lançou em maio. Então já tá um formato que vai ficar até setembro. Já tem um tempo legal para ter banlist, então é importante a gente ficar atento no que tá acontecendo, se tá tendo alguma virada, ou se o formato basicamente ainda é o mesmo, ou pelo menos se a preocupação de banlist ainda são as mesmas. Se a gente olha aqui, a gente vai ver que tivemos algumas questões interessantes nesse torneio. O top 8, que é a hora da onça beber água, tivemos 2 Elf Notes, 3 Kiltane e 3 do Rolad, o Light and Darkness Ritual. Isso aqui foi o top 8 do torneio, tá? O top 8 teve isso aqui, o que é sinistro. O Julian Keon, que é o atual campeão mundial, né? Tava jogando de Kiltane, largou o Branded. E quem ganhou no final das contas foi o Elf Notes, né? 2 Elf Notes fizeram esse resultado aqui. Cara, nos últimos, cadê, ó, Top Decks? No último mês, no Yu-Gi-Oh! Meta, o que vem performando com relação à quantidade de decks foi isso aqui, cara. O Kiltane, o Azamina Caos Ritual, Elf Notes, Caos Ritual sozinho, o Mitsurugi Caos Ritual, porque é o deck que tem mais variação, né? Ele acabou tendo muitos slots competitivos, né? O Rolad. E aí o Kiltane e o Elf Notes foram os decks que mais performaram fora o Rolad, né? No último mês, pelo menos se a gente olha aqui no TCG como um todo, né? No TCG como um todo. Em ICS, só teve um, então é mais ou menos isso que a gente tá vendo ali, né? Mas enfim, e dá pra dizer que o último formato, ele tá girando em volta do Kiltane, né? O Light and Darkness Ritual, o Elf Note tá aparecendo agora, e aí você tinha outros decks, tipo o Elf Note não, o deck de Pêndulo, Power Patron, Archmage e tal. Colocaram o Sky Striker também, o Branded, e aí você podia ter o Elf Notes aparecendo mais ali embaixo, né? Eu acho que era seguro a gente dizer que o meta meio que tava em volta disso, né? E que esse aparecimento do Elf Notes meio que tá sendo agora, certo? Se eu volto lá na home da Yu-Gi-Oh! Meta, da Yu-Gi-Oh! Pro Deck, na verdade, vamos dar uma olhadinha rápida aqui. Olha só, o Elf Notes, pra quem estiver vendo aí, oh meu Deus, o Elf Notes New Meta, saca? Ainda mais porque viu que apareceu no OCG um Elf Note lá ou outro, e que vem desbancando, teoricamente, o Toon nesse formato. Pesquisando aqui na Yu-Gi-Oh! Pro Deck por Elf Notes, você tem o seguinte, cada linha em que aparece aqui é um slot de uso do deck nesse torneio. Então, em Montreal, olha como se repete o Elf Notes. Tudo bem, teve um uso de Elf Notes topando interessante aqui. Mas nos outros, ó, nos regionais, aparece um ou outro Elf Notes em cada evento. Só tem um nome aqui em Las Vegas, então nesse regional de Las Vegas só topou um Elf Notes. E por aí vai, ó. Nesse aqui só topou um, aqui só topou um, aqui topou dois. E por aí vai. Se você volta um pouco mais e chega no Continental, ó, nós temos isso aqui no Continental da Oceania, e um só slot no Continental da Europa. E na América do Norte tem essa quantidade de Elf Notes aqui, ó. Então, só pra gente dar uma olhada. Olha a quantidade de Elf Notes no Continental da América do Norte que rolou há não muito tempo atrás. 6 Elf Notes em 64. No 32 teve 3. No 16 não teve nenhum e por aí vai.
Na Europa, nós tivemos em Elf Notes, tá aqui, ó, um Elf Notes no top 64. Tudo bem que tem algumas pessoas que não mostraram decklist, mas não acho que vai ter muito mais do que isso, né? Na Oceania. Então, por que eu tô mostrando isso aqui? É só pra você não bater o olho aqui agora e pensar, beleza, vamos dar uma olhada no que a banlist vai fazer agora. Quem que são os principais decks do momento? Ah, eu vou abrir o ICS Montreal e vou ver quem é o meta. Tá mostrando aqui que o Elf Notes foi o campeão e dentro do top 8 só teve 3 decks. 2 Elf Notes, 3 Qtani e 3 Rolad. Significa que o Elf Notes agora tem que dar lista na Lucina? E dizer se é isso, tá ligado? Então, tá ligado? Eu só queria dar uma mostrada meio que nisso. Porque, no final das contas, o Elf Notes foi o grande campeão, tá? E aí ele usa também Power Patron, né? A galera usa isso e é muito sólido a engine de Power Patron aqui no Elf Notes. E aí, eu sou burro. Eu, olhando aqui, eu não consigo encontrar justificativa plausível pra te dizer que, ok, esse é o motivo pelo qual o Elf Notes foi o campeão desse torneio e colocou 2 decks lá topando. Eu não sei se esse Arcanite dá algum tipo de FTK quando vai primeiro. Não faço ideia. Voltou a ter Contact C, interessante, né? Mas eu só queria tentar pontuar um pouco disso, né? Eu só queria tentar pontuar um pouco disso, de que se for tirar uma foto do último torneio e pensar, ah, se a banlist sair amanhã, o Elf Notes tem que ter carta banida, eu não sei se é esse o ponto, tá? Só queria deixar isso colocado. Posto isso, o Elf Notes foi o campeão do torneio, seguido pelo Qtani e o outro Elf Notes. Então, basicamente, dentro do top 4 foram 2 Qtani e 2 Elf Notes, seguido por vários rolades com diferentes vertentes. E se no último formato eu tinha falado que sempre tem um deck que é um pouco mais diferentão, né? O Dracoteio, enquanto ainda tinha Vanquish no formato. Eu fiz um vídeo falando que o Dracoteio era o deck mais criativo do formato, porque ele te dava a possibilidade de fazer vários decks diferentes jogando de Dracoteio. Tinha um Canine Dracoteio, lembra? Tinha o Dracoteio que usava... Enfim, você podia usar um monte de vertente diferente. O Dracoteio chegou a usar o Wind em determinado período. Isso pré-Albaz Branco, né? Porque com o Albaz Branco, o Dracoteio se tornou a melhor opção. Mas antes disso, ele era o deck mais diferente. Sempre que tinha um deck meio diferente, era o Dracoteio envolvido. Esse deck agora é o Light and Darkness Ritual, porque como ele não tem lock, né? Ele acaba e tem pontes, ele acaba te propiciando a possibilidade de, caralho, fazer maluquices com ele. Daí, o Rolad, o Light and Darkness Ritual, esse sim, ele é um deck que tem spots competitivo e tem um monte de coisa maluca. E se você estiver pensando em banlist, talvez esse deck acabe sendo muito mais mirado do que o próprio Elf Notes, que ganhou esse torneio, tá? Então, olha o exemplo da porra dessa decklist, mano. O maluco usando essa Nightmare Hand, que joga esse boneco, que pega um Illusion, tem o Brave Token, Aquamancer, Aramancer. Meu Deus do céu. Não sei se a Aquamancer é enviada pela Zena, e aí você não tem trigger de normal sumo, então você pode chegar no Brave Token lá no final e tudo bem. Não sei exatamente como que ele conecta essas coisas, mas caralho, que putaria, né? E o Light and Darkness Ritual proporciona isso. O Lucas Saco fez top 8 usando esse deck, mano. Outro deck de Light and Darkness Ritual, também de 60 cartas, é usando Fiendsmith. E aí esse é o deck do momento pra você enlouquecer completamente, sabe? E ter tanta camada e volume diferente de jogada que o Qtani olhar a tua mão vai fazer com que você tenha diferentes engines pareadas, se você conseguir. Você esconde os bricks do Rolad, que esse deck tem brick pra caralho. E, cara, você tem um volume pra jogar pra cima do cara e você tem que ser bom pra caralho jogando com o deck, né? É a única justificativa que eu consigo encontrar pra essa porra. Mas eu nunca... Quem fala aí que... Ah, o T falou do Light and Darkness Ritual e disse que ele não ia ser meta. Olha só. Eu acho que ele é o deck mais usado até, né? Se você olha pras variações. Mas maluco, é sinistro, né? Como ele faz muito com pouco virando pontes, acaba sendo sinistro. E olha que aqui ainda nem existe o link da Witch, né? O link Cyberse da Witch. Mas caralho, talvez aconteça alguma coisa com esse deck. Mas eu não tenho certeza. Não tenho certeza se a banlist vai mexer em alguma coisa nessas cartas, sabe? Mas o ponto de trazer o resultado desse torneio não é analisar, oh meu Deus, como tá o formato necessariamente, fazer alguma análise nesse tipo. Era a gente ter um plano de fundo para poder ficar olhando para as banlists e os palpites de banlists da galera. Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Então acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas de compra e venda de card game do Brasil. Yu-Gi-Oh!, Magic, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela
própria MyPCards. Então, se você quiser vender suas cartas, cadastre suas cartas, crie sua pasta, faça o dinheiro extra com preço competitivo, mas se você for comprar suas cartas, use o meu cupom e ganhe desconto na plataforma. Então acesse mypcards.com.br e seja feliz. Links na descrição. Tá, vamos lá. Essa é a banlist que o Joshua propôs, hein? Eu não sei se ele fez essa banlist falando assim... quer dizer, obviamente isso é uma wishlist, né? Não é uma banlist que ele acha que vai acontecer. Aí, beleza, se for fazer uma wishlist, vai ter hit pra caralho. Tipo, eu concordo com todos, né? Não tem como não concordar aqui com o banimento do Ômega, que a galera faz porque a gente tá no momento em que Synchro 8 acaba sendo muito recorrente nos jogos. Um Varudras, porque é um Omni-Negate de rank 10 e o Power Patron faz nível 10 no final das contas. A Sylvia, porque o Rolad acaba usando o Azamina e tem esse Omni-Negate grátis. Tem a Krisha, que você consegue fazer no Branded ou qualquer deck que consiga fazer as Floodgates, porque tem o Mercúrio, né, que é aquele rank 10 que atacha uma carta embaixo dele e você revive. A Charmer, o Link 4 de Charmer é uma puta carta idiota também. O Spell Canceller, Anti-Spell Fragrance, Mistaken Arrest, o Zalen, que é uma forma de dar hit no Kyutani também, o que eu gosto. O Mitsurugi Purification, que é uma forma de tentar mexer no Mitsurugi sem mexer nas cartas de jogada dele, porque tem produto do Legendary Modern Decks lançado há não muito tempo. Cola de Banido e Shifter. Assim, todos esses seriam hits bem relevantes pro jogo. Sem falar que a fissura ainda existe, não existe? Ou a fissura morreu e eu não lembro? Porra, a fissura ainda existe, mano. E ele nem botou no palpite dele, esqueceu, né? Mas ainda tem a fissura, que você pode colocar aqui no meio das cartas banidas. Mas é uma wishlist, sabe? A chance disso acontecer aqui é remota. Remota. Ele botou o draw limitado ainda, que eu discordo frontalmente, mas tudo bem. O Albaz Branco indo a 1, Albion indo a 1 e o Fallen indo a 2. E o KTS indo a 1 também, mas ele não limitou o Rotary como rolou no OCG, por exemplo. Que é o que vai acontecer, inclusive. É o Rotary que vai a 1, igual o Paulo falou lá na lista dele. Ash Blossom e o Impulse indo a 2 por algum motivo. E o Super Poly tá indo a 2 também. O que o Super Poly, apesar de ser um board breaker e maneiro pro jogo, eu concordo, o Super Poly tá a menos cópias. E as cartas lá embaixo não seriam mexidas. Inclusive o Bagushka e o Dark Magic's Destruction e o Link Charmer, que por mim seriam mortos. E o Branded High Spirits, que eu acho mais provável de tomar hit do que o Albaz Branco, né? O Crystal Wing seria bom por causa do Elf Notes, mas enfim, com certeza não vai. Enfim, isso aqui é o tipo de banlist que a gente olha e que não vai fazer nada. Nada disso vai acontecer, pra falar a verdade. Nada disso vai acontecer. E sem falar que, como alguém falou aí no chat, é a banlist que varre o formato pro Toon comer o cu de todo mundo, né? E é isso. E aí, de tudo isso, a Konami tem que escolher 4 cartas. Porque é o que eles vão fazer, né? Soltando o Branded Fusion. Não. É cartas que não serão mexidas, né? Untouched. E aí, a Branded Fusion tá 1, então eles não vão mexer, entende? É isso que ele quis dizer. Mas, assim, legal. Uma lista seria boa. Porém, não é realista com o jogo, eu acho. Vale a pena o debate em volta de uma lista dessa? Então, bom. E a próxima lista que a gente vai ver é a lista do Rafael Mariano Urreich, né? E aí, pensando em uma banlist para esse momento, eis a banlist que o Reich levantou. Aí eu entendo que a banlist do Reich é pensando, não necessariamente, deve ser um mix, né, do que ele quer / o que ele imagina que a Konami pode fazer. E aqui eu já vejo muito mais coerência com o mundo real, né? Já vejo muito mais coerência com o mundo real. O College deve ser figurinha carimbada por causa do banimento recente no OCG. O Anti-Spell Floodgate, sem falar que é Floodgate buscável hoje, né? Por causa do Rolad que busca essa merda. E o Prosperity, eu acho que é uma boa carta de ser banida, pelo mesmo motivo de sempre, de quando ela foi limitada, inclusive. Ela te alcança muito mais a chegar naquelas cartas que a gente já conversou que aumenta o win rate quando você vai primeiro. É uma carta dessa e é ruim pro jogo. Os decks já são... Eu acho que os decks hoje já são consistentes o suficiente a ponto de a gente não ficar mais precisando desses pots. E até o deck de controle que pode usar os pots e tal. Mas o pot é algo muito característico do Yu-Gi-Oh! Por causa do pot da ganância e tal. Eu entendo, mas você entende que a gente já chegou no estágio do jogo em que os pots não se fazem mais necessários?
A gente não precisa mais de potes, mano. Os decks já são feitos pra fazer 100% do que eles querem em todo jogo. O pote aqui não é uma questão. O Sloth tem um apego, vai, de você tentar melhorar o teu second. De resto, mas o Sloth é só porque ele é só indo segundo que ele funciona. Os outros potes... Ah, mas o Strava é pra deck de controle. Não, basta eles fazerem um deck que não faça... Que interage com o main deck e não usa o extra deck, e de repente o deck tem um pot off-grid, entende? Então, eu acho meio perigoso os pots, e por mim todos estariam banidos, pra falar a verdade, tá? Até o Desires, até o Burai off-grid, até o Avarais, sei lá. Mas enfim, aí ele tá botando o A1 aqui, o Rotary, muito por influência do OCG. O High Spirits eu concordo, muito mais do que o Albais indo A1. Typhoon Vision, caralho. O Shant já foi A1 e o Typhoon Vision indo A1 também, muito por causa da questão de limitar os decks de Power Spell, né? Com essas Quick Play Board Breakers e que são boas First Second, tipo Fallen in the Virtuals, o Super Poly mesmo. São cartas que dão muito valor pra esse... que ganham muito valor com esse Typhoon Vision, né? Além de que dá um místico pra todo deck quando você não vai comprar. Não sei se eu gosto. Não sei se eu gosto não, cara. O Radiance Typhoon, coitado. Coitado do Radiance Typhoon, se fudeu, né? Genérico fazer o quê? A culpa é dele ser genérico, né? Eu entendo. Mas, não sei se eu sou aversivo a isso, não. E a fissura A1, já que não pode banir porque não vai ter tem uma cota de cartas banidas. E aí, se a Konami banir a fissura, ele não bane Prosperity, por exemplo. Se o Reich pensou nisso, tudo bem. Mas é uma carta pra ser banida também, né? Os Kiltani indo todos a 2. Kill Requiem Mix. Que inclusive o Mix, né, que é a carta que todo mundo achava fedorenta no começo do formato, de repente virou Tree-Off e um dos bons starters do deck. Já passou a estar em lista para 2. KTS não mexe, segundo o Reich. Fallen e Draw não mexe. Deveria ser, mas não vai, que no caso é o Zalen, o Albion, Mitsurugi, Purification, TTT Crossout, Mistaken Rash, Anti-Spell, Bagushka e Shifter. Com relação às Floodgates, eu concordo que nenhuma delas vai acabar sendo mexida, porque senão eles vão acabar precisando mexer em muitas Floodgates, eles não vão. Daqui a pouco o Ryze volta a ser uma coisa relevante por causa do Toon e o Bagushka continua no jogo. O Shifter continua no jogo e o Toon, inclusive, pode usa no OCG. O Spell Canceller é a Floodgate que a galera usa aí nos decks de Power Patron e tal, mas daqui a pouco bane o Spell Canceller, vai entrar um outro lugar tipo Krish, alguma coisa que tem algum tipo de sinergia, vai vir outra Hand Trap no lugar, a gente fica correndo atrás do próprio rabo com essas coisas. Mas enfim, sei lá, eu acho até uma banlist desanimadora olhando aqui, tá? Eu acho essa banlist, olhando pra banlist do Reich, que eu acho coerente, eu acho. Eu acho ela desanimadora, olhando aqui pra essa banlist, porque, caralho, a gente não consegue nem olhar, não tem nem espaço pra você olhar pro banimento de Counter Trap, tá ligado? Não tem nem espaço pra você olhar pra algumas outras paradas que mexam em questões estruturais do jogo. O máximo é a Floodgate impactante hoje, que é o mais impactante hoje, que no caso é o Anti-Spell e a Fissura. O College, que é a carta que faz com que Hand Traps passem mais vezes. O Ash, porque diminui o Ash indo a 2 e o College banido, diminui essa questão de minigame em volta do Mulcharm, que é o que te faz tentar ganhar os jogos quando você vai segundo. E de resto, mexer ali na Engine, né? De um ou outro board break e mexer na Engine do Kiltani, que é o deck dominante hoje. Sei lá, eu acho até desanimadora, tá ligado? Draw a 3, podia voltar o Draw a 3, mas eles não vão, né? Eu acho que o Vision vai pra 2, caralho. Porque Ash sendo limitada é uma carta que desde que saiu vende muito mesmo sendo barata. Ele botou semi-limitada, né? Imagino que a justificativa dele é por causa do minigame em volta do FUA, né? O banimento do College diminui um pouco, mas ainda tem os 3 Ash que todo mundo usa. E o Ash hoje em dia, ele já funciona pouco. Ele já funciona pouco individualmente para diminuir o teto das jogadas. Ele funciona também como sendo essa carta por trás da tua jogada, que é o que muita gente reclama do Draw, mas o Ash também faz isso, né? A Hand Trap que você tem por trás da tua jogada, porque aí ela se torna muito mais versátil, o impacto dela é maior nesse cenário, do que indo segundo. Eu tô indo segundo, eu tenho um Ash na mão, não faz nada com ninguém. Eu tenho um base, eu tenho um Ash por trás, isso já faz muita diferença. Além de que ele é vital na dinâmica de fazer o Mulcharm não passar. Eu acho que essa é a justificativa do Reich, o que, sinceramente... Eu já falei sobre o Ash aí, né? Que o Ash tem que morrer. Por incrível que pareça. Tempestade pesada 1, né? É que a banlist do Reich, assim como as minhas também, quando eu faço, eu nunca vou ficar falando das cartas que eu acho que tem que sair da banlist, porque é irrelevante.
é irrelevante para pensamento de melhora de jogo, é irrelevante para pensamento de balanceamento de jogo, é irrelevante para proposta do que uma banlist tem, no final das contas. Então, quando eu faço palpite de banlist, eu nunca falo das cartas saindo da lista também, porque foda-se. Mas pode sair, o Miau Miau pode sair. Tá, vamos dar uma olhada no vídeo do Galzo, que é um bom jogador de Yu-Gi-Oh, né? E por ser um bom jogador de Yu-Gi-Oh, eu quero ver o que ele fala aqui. Não o que ele fala, né? Porque pra isso eu tenho que assistir o vídeo. Mas o que ele coloca na lista de banlist dele aqui. Então, Rotary. Limitado Rotary. Que porra é essa? Por que tem a Kit Kalos ali em cima como banida? E um Magna e um Terraforming. Inclusive, o Terraforming ganha um Retrain agora, né? Porque vem aquela spell, a Bifrost Bridge, eu acho que esse é o nome da carta. E que vem na coleção de Overframe de setembro, né? Da The Heroes. E ela bane 3 nível 10 do Extra Deck pra buscar qualquer Field Spell do deck. E aí o Toon usa ela, sei lá. Então, banimento do Terraform visa o Toon aqui, talvez, não sei. Banimento do Garis. Quem usa do Garis hoje? O Mitsurugi. E o Toon vai usar por causa do Ryzel. Daí o Bagushka tem que estar no banimento também, né? O Reprodocus eu entendo que ele é muito mais conceitual, né? Na questão dele ficar mudando a porra do tipo dos bichos e tal, mas eu acho que não é algo que a Konami vai se importar em mexer agora, infelizmente. E eu acho que qualquer palpite de banlist que tenha 6 cartas é irreal. 7 cartas igual tem aqui é irreal. Infelizmente. Não vai rolar, mano, não vai rolar. Quando foi a última lista que a Konami soltou banimento em múltiplas cartas em uma banlist regular? Ainda mais que é uma banlist que eles sabem... Ó, isso aqui é um fator muito importante, cara. A próxima banlist que vai ter, ela com certeza não será uma banlist de impacto gigante. Porque é uma banlist que a Konami sabe que é prévia à inserção de um deck muito forte e dominante, que vai ser o Toon. Então, com a inserção de um deck tipo o Toon, a Konami sabe que uma banlist agora... ela não vai ser tão impactante assim, entende? Porque a gente vai ter uma movimentação no meta com uma banlist por um período até novembro, que é quando o Toon chega, e o mundo vai ser completamente mudado com o lançamento desse deck. Então, eu não sei se a lista que vai ser lançada agora vai ser tão mega impactante, movimentações pra caralho e tal. Acho que não vai ser, sabe? E aí é bom quando tem essa lista... que eles mexam realmente em coisas estruturais, entende? Então eu acho que é muito mais plausível da gente esperar o banimento em Floodgate, em um College da vida, alguma carta assim, do que esperar banimento em coisas específicas de decks no formato, como o Reprodoco por causa do Fiend Smith, o que eu concordo, o meu mundo ideal teria o Reprodoco banido. Se fosse a lista do Joshua aqui, ó, por exemplo, a minha lista do Joshua, que ele fez como uma wishlist, teria Reprodoco listado entre elas, sabe? Mas uma banlist normal, para o que vai acontecer agora, que é um formato entre safra, pro deck que vai chegar e ser dominante, não acho que isso aqui vai rolar, sabe? Dugares, Bagushka, Terraform, Mitsurugi Purification, Bestial Magna, nada disso é algo que vai cair na questão de banlist. A Konami pode pegar Floodgates, que a galera já pede o banimento há muito tempo, deveria ter sido banido há muito tempo e não foi. Tipo Shifter. Tipo College. Era pra se banir há tanto tempo, não foi. Agora bane. Se eles banirem Shifter, College, Mistaken Arrest e Fissura, sinceramente, eu já vou começar a achar que essa foi uma banlist boa tendo o contexto. Bane 4 cartas. Shifter, College, Fissura, Mistaken Arrest. E Antispell, né? Nossa, ainda tem um Antispell. Ou limita a Fissura e bane um Antispell. Eu já vou começar a olhar e pensar, porra, foi uma banlist boa. Tendo em vista o contexto, eles limitam Rotary, colocam KTSA2 pra ficar igual ao OCG, e só. É isso, tá ligado? Eu acho que não vai ser muito mais do que isso não, pra falar bem a verdade, mano. Bem a verdade aí pra vocês. O Byte Branco limitado é foda, mano. A carta a R$600, pois é. Nessa altura do campeonato, por mim, pode fazer uma banlist de 100 cartas. Pois é, seria ótimo. Mas, Dugares sempre foi uma carta passiva de banir e todo mundo ignora ele. Porque na lista de prioridade... Onde que tá o Dugares na fila do pão, irmão? Sempre tem essa parada também, né? Na lista de prioridade, a gente sempre joga cartas que são potencialmente problemas pra trás. O problema é que ela fica no final da fila. E aí, tipo assim, imagina, tá aqui a fila, aí você tem, ó, tá aqui a fila, ó.
Aí você tem a carta do topo da fila, pum, foi banida. Essa carta, pum, foi banida. Essa carta, pum, foi banida. Aí tem uma carta aqui, ó, no final da fila. Aqui no final da fila pra ser banida. Aí todas as cartas são banidas, mas quando chega aqui, vem novos problemas. Então essa carta que tava no final da fila, nem chega a vez dela. Vem uma outra carta problemática na frente. Então tem um monte de carta dessa, que poderia ser banida sim, em algum momento. Estruturalmente é melhor, o Dugares é uma delas, mas nunca vai ser. Nunca vai ser banido o Dugares. O Saryuji, onde tá o Saryuji na fila do pão? Era pra ter sido banido na banlist entre safras, lá de trás, mas eles não baniram. Ah, mas e tá aí, por que não foi banido o T? Porque não faz nada. Tudo bem, você entende? Mas tipo assim, não podia ter sido banido antes? Também. E é isso que me deixa frustrado, sabe? Mas não adianta eu ficar frustrado, né? Bom, mas tá aí, galera. Eu acho que é isso, tá?